Olá, tudo bem? Então, hoje vamos dar início à sequência de aulas que falam sobre a Antiguidade Clássica. Hoje, precisamente, vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga. A Grécia, ela é um conjunto de cidades-estados que ficavam em torno do litoral de três mares: o Mar Jônio, o Egeu e o Mediterrâneo. Então, era um conjunto de um litoral todo recortado, cheio de montanhas e com muitas ilhas. E como tinham muitas montanhas, as cidades elas eram dispersas. E como elas tinham uma distância entre si, não foi possível fazer uma centralização de poder. Então, o que ocorreu? Cidades-estados com autonomia entre si, independentes entre si. Mas por que a gente fala civilização grega se são várias cidades-estados? O que ocorre? Como teve uma unidade cultural muito grande, acabou esse conjunto de cidades-estados em torno desse litoral. Se vocês forem ver no mapa, é um U. É a unidade cultural, como a gente consegue ver também nos fenícios que a gente estudou semana passada. Hoje a gente vai trabalhar com os três primeiros períodos históricos dessa civilização. Vamos começar com o período pré-homérico, que ele vai de 2800 a 1100 anos antes de Cristo. É o momento que existe a instalação de alguns povos nessa região. Os povos são os aqueus, os dórios, que são muito conhecidos pela sua alma, vamos usar o termo alma mesmo, militar. Eles tinham uma política muito expansionista. Temos os jônios e meu Deus, fugiu agora, os eólios também. Então, temos duas características muito legais desse período do pré-homérico. Primeiro, Guerra de Troia. Alguns de vocês já devem ter assistido o filme Troia, ele já tem um tempinho de lançamento, acho que vai chegar a uns 20 anos. É muito interessante para vocês terem uma visão de como era a civilização grega neste momento. A Guerra de Troia era uma guerra baseada numa traição. Eram duas cidades, Esparta e Troia, e o filho do rei de Troia simplesmente pega a mulher do rei de Esparta, e o rei de Esparta simplesmente vai para Troia e fala: eu quero minha mulher de volta. Então corre toda uma guerra em prol do rei de Esparta, querendo a sua esposa de novo. E é muito interessante para vocês conhecerem um pouco e também verem o termo, aquele termo que muita gente fala, presente de grego. Então, tem um link muito interessante. Vocês estão liberados para poder assistir e terem um pouquinho de tarefa de casa vendo o filme. Olha que legal a história, gente. Matemática não tem isso, não. E só tem um adendo. Nesse filme, eles deixam os deuses de lado. A cultura, a religião grega, ela pensa muito nos deuses, cultuava demais os deuses. E não, no filme ele é realmente deixado de lado. Eles pensam mais na questão romântica e guerra, né? Luta. A gente gosta de ver uma luta ali. Então, não se baseiem muito na questão cultural grega ali naquele filme, mas pelo menos para vocês conhecerem a questão militar Esparta, que é muito interessante, tá bom? O segundo ponto muito interessante, a característica desse momento, é a ilha de Greca. Oh, meu Deus, eu falei Greca. Ilha de Creta. A ilha de Creta, ele era um centro comercial ali no meio do mar Mediterrâneo que recebia todo tipo de cultura possível. Então faziam negociações com diversos povos e eram a civilização creto-micênica, ela é o berço da civilização grega. Então é uma ilha muito interessante para a gente ter de ponto nesse período. Terminando o período pré-homérico, a gente tem o período homérico em homenagem ao grande escritor Homero, que é o escritor da Odisseia, que é uma das
fontes principais desse período, que vai de 1100 a 800 anos antes de Cristo, que é onde começa a se criar comunidades familiares, no qual o seu líder é a pessoa mais velha, o homem mais velho dessa família. Então essas comunidades, elas têm essa liderança de uma pessoa mais velha, repetindo mesmo, gente, que se chama Pater, que ele era o líder religioso, jurídico e administrativo. Ele tinha que cuidar de toda essa comunidade que se chamava Genus. Só que Genus, né, as comunidades, elas começaram a se comunicar entre si, ter uma articulação. Aí foram se juntando, virando tribo, e da tribo nasce a polis no final deste período, tá bom? Esses dois primeiros períodos a gente não tem tantas fontes históricas. Eles são períodos mais com lacunas do que certezas, mas eles são importantes para a gente ver o berço da civilização grega e para vocês fazerem links nas provas, tá? Então, com a formação das polis, a gente tem o início do período arcaico. Ele vai de 800 a 500 anos antes de Cristo. E ele nasce com a consolidação das polis, que são as cidades-estados gregas. As cidades-estados gregas, elas são cidades que têm que ter a assembleia, onde a camada mais importante, as camadas mais privilegiadas, conseguem, como eu posso dizer, fazer a criação de leis, determinar o que seria bom para a sociedade. Dos dois modelos principais das cidades e estados que a gente precisa estudar e a gente consegue fazer comparações com as outras cidades e estados são Esparta e Atenas. Por que essas duas cidades? Porque são duas cidades bem diferentes entre si. A cidade de Esparta, ela era uma cidade oligarcária, fazendo um governo para poucos, com um forte teor militar, enquanto a cidade de Atenas, uma cidade democrática, que fazia um trabalho educacional voltado para oratória, para a criação de leis, tá bom? As duas cidades, Esparta faz menos uso da Assembleia, enquanto Atenas um uso maior da Assembleia, mas ambas cidades escravocadas, um sistema de escravos, tá bom? Escravos de guerra ou de dívidas, tá bom? Então vamos começar com Esparta. Como falei, cidade militarizada, então foi fundada pelos dórios, ali na península do Peloponésia, tá bom? Uma cidade com um solo muito fértil, então viveram da agricultura e acabaram fazendo a sua riqueza fundada na agricultura, no comércio dos alimentos, dos produtos agrícolas. E o que a gente pode falar um pouco da sociedade? A gente tem a primeira camada, que são os espartanos, mas os espartanos não é qualquer um, tá? São pessoas que eram descendentes dos dórios e proprietários das terras mais férteis, tá bom? Aí temos os periecos. Os periecos, eles são pessoas livres, pobres, povos que foram conquistados pelos dórios, então, mas eles responderam de forma submissa. Então, eles conseguiram receber terras, mas terras menos férteis. Aí temos os ilotas, desculpa. Os ilotas, eles são servos e são povos conquistados, mas que tiveram uma resistência ao domínio dos dórios e os escravos. A educação na cidade de Esparta, ela era uma educação para os homens. A mulher, ela não tinha um papel muito importante. O papel dela era fazer filhos homens. Então, o que acontecia? A criança, o homem, quando tinha 7 anos, ele era retirado da sua família e recebia uma educação voltada para o desenvolvimento físico, para a aptidão física e para aprender a respeitar seus superiores. Então, essa criança, ela virava do Estado, era uma educação estatal. Então, Esparta
São essas características principais. E agora a gente vai para a cidade de Atenas. Atenas fica ali na Península Ática, solo nem um pouco fértil, ficava ali no mar Egeu também, esqueci de falar isso. Como eles não tinham um solo bom para agricultura, eles se voltaram para o comércio. Era uma sociedade, desculpa gente, formada por aqueus, pelos eólios e também pelos jônios. Eles saíam do mar Jônio, conseguiram atravessar ali a península do Peloponeso e chegaram ali na Península Ática. Então, vamos falar um pouco da sociedade. A sociedade tem os eupátrias. Os eupátrias eram os bem-nascidos, tá bom? Aí os demiurgos eram comerciantes que tinham um grande poder econômico. Porque os eupátrias, eles realmente eram, como eram bem-nascidos, eles não desenvolveram atividade comercial, o que acabou prejudicando um pouco eles. Eles eram bem-nascidos, mas não tinham muito poder econômico. Então, tanto os eupátrias como os demimurgos, eles acabaram tendo umas disputas de poder político muito grande ali na cidade de Atenas. Aí temos os georgóis, eles eram camponeses, os metecas, metecos, os metecos eram comerciantes estrangeiros. Estrangeiro não era considerado cidadão de Atenas. Então eles conseguiam desenvolver um poder econômico, mas eles não tinham poder econômico não era nem tanto, porque os eupátrias acabavam tendo um poder aquisitivo muito maior, mas eles conseguiram ter uma influência, só que pouca, por serem comerciantes. E aí temos os escravos. Mesmo esquema, escravos de guerra e de dívidas. Vamos falar um pouco dos cidadãos. Os cidadãos atenienses. Nascido em Atenas, tinha que ser maior de 18 anos, só que além de ser ateniense, tinha que ter pai ateniense. Então, não adiantava nada você teu pai ter nascido em outra cidade, vamos colocar Esparta, e ter ido para Atenas. Você acaba não virando cidadão, tá bom? E homens, mulher não tinha o papel de cidadã ali na cidade de Atenas, não só em Atenas como em Esparta. Claro que as mulheres espartanas, elas tinham o quê? Elas cuidavam de Esparta quando eles estavam em guerra. Todos os homens iam guerrear e as mulheres cuidavam da cidade. Como a Atenas não tinha essa cultura de guerra, os homens não iam guerrear tanto. Eles trabalhavam mais a questão de oratória, de trabalhar mais o pensar, tá bom? Então, os não cidadãos, mulheres, homens com menos de 18 anos e os estrangeiros. Vamos falar de algumas reformas políticas que deram o aval do nascimento da democracia. Então, chegou um cara em 621 a.C., chamado Dracon. Ele fez o quê? O registro das leis. Eram leis orais antes. Só que aí ele fez esse registro, só que era uma democracia, mesmo sendo volta para massas, não, o poder era sempre de uma camada da sociedade. Ele era um eupatra, então ele simplesmente fez esse registro de leis, mas ainda beneficiando a sua camada social. Aí o Solon, ele apareceu em 594 a.C. e ele falou, não, vamos acabar com a escravidão de dívidas. Então, escravo de dívida não existe mais. E a gente vamos fazer um censo. E nesse censo, quem tem mais dinheiro vai ter mais privilégios. Então, ele tirou o poder da camada dos eupátridas. Eu sempre erro essa palavra. Ele tira o poder dessa camada e também joga para os comerciantes. Então ele consegue dividir. Só que assim, se você tem mais poder aquisitivo, você vai ter os privilégios.
Então, as camadas mais inferiores ainda acabam perdendo, até porque elas não são consideradas cidadãos. Aí tem o Clístenes, que em 510 a.C., ele consegue fazer uma... Como eu posso fazer? Uma distribuição de poder entre as camadas da sociedade. Então, ele é conhecido como pai da democracia grega. E ele meu Deus, me fugiu as palavras. O termo do ostracismo. O ostracismo é o quê? Uma pessoa que ela está sendo suspeita de ameaçar a democracia, ela vai sofrer um exílio de 10 anos numa cidade longe da cidade de Atenas. Então, esses são... Deixa eu finalizar, gente, tá ruim hoje aqui. Esse aqui é só a finalização da aula de hoje, dos 3 primeiros períodos da civilização grega e as 2 principais cidades para a gente ter conhecimento. Então, relembrando, Atenas, democracia, tá bom? Maior uso da Assembleia, enquanto Esparta, oligarquia, menos uso da Assembleia, uma cidade mais militarizada, enquanto Atenas, uma cidade mais pensante, tá bom? A gente até pode pensar onde nasce a democracia grega. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desculpa qualquer coisa, passem feedback. Logo, logo vou postar os slides da aula, tá bom? E depois as atividades. Estudem, por favor, e se cuidem, lavem as mãos e se puder ficar em casa, fique em casa.